Olá, eu quero nesse momento, eu quero trazer uma palavra que fala sobre os dízimos e as ofertas do Velho Testamento para o Novo. E, infelizmente é o que mais nós vimos nas redes sociais, pessoas que eles querem abolir, né, os dízimos e as ofertas no Novo Testamento. E eu quero trazer um pouco da palavra sobre os dízimos, sobre as ofertas, porque não há outra forma do ser humano ser abençoado a não ser através dos dízimos, das ofertas. Nós vimos muitas mensagens, infelizmente, nas redes sociais, de pessoas de que verdadeiramente não têm o conhecimento da palavra de Deus, e eles usam os versículos isolados para tentar anular aquilo que é eterno, aquilo que Deus, essas pessoas que verdadeiramente talvez não tenham a preocupação com o ídolo do Evangelho, com o anúncio do Evangelho, e são milhares e milhares de pessoas que ele usa, porque é um caminho fácil, né? Infelizmente eles usam muito: eu sou salvo, se eu sou salvo eu não preciso fazer nada. Eles creem na predestinação, eles acham que uma vez salvo, salvo para todos, e não é bem assim que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor nos diz que o reino do Senhor ele é tomado à força. Como o Senhor escolheu os levitas no Velho Testamento, e o dízimos e as ofertas no Velho Testamento, ele tinha dois propósitos: era para o sustento dos levitas, daqueles que viviam da obra, e também para os pobres, para as viúvas. E não mudou. Em nenhum canto da Bíblia você vai encontrar essas passagens onde o Senhor aboliu, porque o dízimo ele é um mandamento eterno, porque o próprio Cristo ele veio com a figura de Melquisedeque. Se você ler lá em Gênesis, que depois eu vou ler nas passagens que eu vou, isso é a primeira parte do que eu vou falar sobre os dízimos, sobre as ofertas. Lá em Gênesis 14, 18, 20 fala sobre isso, que Abraão pagou ao dízimo a Melquisedeque, né, rei de Salém. E você vê no Salmo de Números 110, versículo 4, fala que o Senhor Jesus Cristo ele veio na figura também do sacerdote, o sumo sacerdote Melquisedeque, que é rei de Salém, sacerdote eterno. Aí você vai ver lá também, lá no Novo Testamento, no livro de Hebreu, que particularmente eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu, né? Porque está escrito lá na palavra lá, porque ninguém tem tudo se indica que verdadeiramente tudo que está lá, a gente vê que o apóstolo Paulo que tinha aquele conhecimento. Fala também do 7 o capítulo 8, 9, ele fala também sobre os dízimos, sobre as ofertas. Nós vamos ver também o Senhor falando lá em Mateus capítulo 23, ele diz que, falando para aquele povo, dizendo, vocês pagam o dízimo do coentro, do hortelã, de tudo, importa fazer essas coisas, mas não omitir essas coisas. Ali o problema não era os dízimos, não era coisa, era o coração, era a intenção. Como você vai ver também lá em Lucas capítulo 18, quando a oração do fariseu, o fariseu e o publicano, o próprio Senhor falou sobre isso aí. Aí ele olha, o publicano está orando lá, e o fariseu, e ele diz: eu não sou como esse aí, que eu oro 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, eu jejum, eu dou o dízimo 2 vezes por semana. Você vê que o problema ali não era o dízimo, o problema ali não era a oração, o problema ali não era o jejum, não. Porque o problema ali era da maneira que ele estava orando. Então, se ali o dízimo não valesse, a oração também não vai valer, o jejum também não vai valer. Então essas pessoas, de alguma forma, eles tentam ludibriar com palavras que não tem base bíblica, usando versículos isolados e querendo, porque a Bíblia diz, vou ler aqui em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo
o capítulo 6, né, que fala sobre o amor ao dinheiro, né? Que diz assim, o capítulo 6 e o verso 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé, transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então você está vendo que as pessoas que eles não querem ser dizimistas, não querem pagar a palavra do Senhor, estão presos, porque não é o dinheiro, não foi feito para ser amado. Nós fomos feitos para amar. Agora o dinheiro não, o dinheiro foi ser para gastar, para as necessidades, para o trabalho da obra de Deus, como os levitas. Se você ver lá em Números 18, em muitas passagens de Deuteronômio, que o dízimo ele tinha duas finalidades: era para o sustento dos levitas, daqueles que foram escolhidos para que vivessem da obra, e para os pobres, para as viúvas. Então a mesma coisa acontece no Novo Testamento. Você vê que é a mesma coisa que acontece. Mas para não ficar só nas minhas palavras, o que Paulo está falando aqui, simplesmente ele está cumprimentando aquilo que minha Bíbliazinha, que é toda rabiscadinha, é Mateus capítulo 13, que o 7 diz assim, o Senhor está falando sobre o semeador, sobre aqueles que pregavam a palavra de Deus, sobre aqueles que ouviram a palavra de Deus. Ele disse, Mateus capítulo 13, versículo 7, e outra caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram. Para você entender, mas só que os discípulos não entenderam. O Senhor falou da semente que caiu na beira do caminho, veio as aves do céu, comeram. Aí o Senhor também fala daqui que essa caiu entre os pedregais, mas o sol e o calor, se cuidar desse mundo, mataram. Só que aqui o 7, o Senhor está falando diferente. Aí a resposta, ele disse, Senhor, não entendi. Ele fala também que aquele que cai em boa terra, aquele que cai em boa terra dá por 30, por 60, por mais do que isso. Mas aí os discípulos não entenderam muito o que o Senhor estava querendo dizer. Aí ele responde para os discípulos no 22 de Mateus 3, 22. E os que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui tá o que Paulo está escrevendo lá em 1 Timóteo capítulo 6, 10. Aqui não é para quem não conhece a palavra de Deus. Aqui é para quem conhece, para os que foram chamados. Aqui não é para quem não conhece a palavra de Deus. Os cuidados, o amor, a riqueza. Muitos se desviaram com dores. Aqui não é para quem não recebeu a palavra, foi sufocada. Porque as pessoas estão amando mais as coisas desse mundo, o dinheiro, do que mesmo a própria palavra de Deus. Aqui a palavra, não é que a palavra não foi pregada. Não é que eles não receberam a palavra do Senhor. Aqui está dizendo que a palavra foi sufocada. Porque aqueles que amam, como vamos dizer assim, aqueles mão de vaca, aqueles pão duro, aquelas pessoas que verdadeiramente amam mais o dinheiro do que a própria obra de Deus. E infelizmente muitos eles usam a nova aliança achando que o próprio Senhor diz lá em Mateus capítulo 10, quando ele mandou os seus discípulos pregar a palavra do Senhor. Se você ler direitinho, o Senhor disse ir pregar o evangelho, e vai naquela casa ou cidade que você for, saudais com a paz, e se aquela casa ou cidade for digna de receber, saudai com a minha paz, e ali vocês habitai, não levai o que o Senhor falou? Não levai a foge, não levai túnica, nem 2 calçados. Os que o obreiro é digno do seu salário. O Senhor já estava falando sobre isso. Então, não é qualquer pessoa ali é honroso. Você acha que Deus, meu querido, minha querida, ia chamar homens e mulheres, principalmente os apóstolos? Eles eram casados, eles tinham família, esposa, sogra, tudo, eles viviam, as esposas viviam do trabalho dele. O Senhor chamou a cada um para quê? Para deixar a família para morrer de fome?
é um Deus miserável? Aqui nós temos nessa passagem de Mateus capítulo 10, se você ler, medite, você vai ver que é honroso o Senhor exaltando os seus escolhidos. Não é em qualquer lugar que era para eles ficar, não. É um lugar que for digno. Era um lugar, uma cidade que fosse digna de receber ele. Ei, não é um evangelho miserável. Não é o Senhor Jesus Cristo não chamou você para ser um miserável. Não. O Senhor chamou você debaixo da bênção dele, de suprir todo dia. Porque ele disse não levasse muitas coisas. Porque aonde você chegar, as pessoas vocês tinham que ser mantidos. Agora eles iam dormir com a mesma roupa, meu querido? Me responda para mim. Eles iam dormir de noite com a mesma roupa. Se o Senhor não falou que não era para levar outra veste de roupa? O Senhor falou que não era para levar outros calçados? O Senhor não falou que não era para levar comida? É o que era? Para eles, era simplesmente para estar mendigando, pedindo esmola? Não, meu querido. Não, honroso. E ele disse, se você vê no Mateus, no final de Mateus capítulo 10, ele disse: aqueles que receberam os meus escolhidos, a mim me recebem. E aos que honrarem os meus escolhidos como profeta, receberá o galardão de profeta, meu querido. Você não entendeu, as pessoas não entenderam o que é ser escolhido por Deus, ser chamado, convocado, ter uma vocação para levar a palavra do Senhor. As pessoas não entenderam ainda o que significa isso. Agora, quanto era a despesa do Senhor Jesus Cristo com seus discípulos? 10 reais? Não sei. Quanto o Senhor gastava 12 pessoas ao lado dele para comer? Ou você acha que Jesus ele não recebia os dízimos, as ofertas? Judas que tinha a bolsa, que era o que, meu querido, hein? Você acha que Jesus vivia mendigando com os seus discípulos, chamou para mendigar? Quem era que sustentava o ministério de Jesus? Você vê que quando Jesus nasceu, você vai lá ver lá em Mateus capítulo 2, que lá do outro lado do mundo já vinham os magos para manter, eles vinham com ouro, essência, mirras, as coisas mais caras e mais preciosas que existiam, meu querido. O Senhor estava dizendo que o evangelho, a sustentação do evangelho dos seus escolhidos não se limitava só a Israel, não. Lá do outro lado do mundo as pessoas estavam vindo para suprir. Ei, lá do outro lado do mundo as pessoas estavam vindo, os magos. Alguns dizem que era Melquior, Baltazar e Gaspar. Esses já vinham lá do outro lado, trouxeram para cuidar ali para Pedro, para cuidar do Filho de Deus, meu querido. Ei, quanto era que Jesus gastava com os seus discípulos? Passa conta, 10 reais? Você passa um dia com 10 reais? Ou vamos botar aí 10 dólares, 30 e poucos reais, 50 reais? Mas, faça conta 12 vezes ao dia ou ao mês. Quanto era que Jesus gastava? Jesus andava de barco, tinha que colocar gasolina, ou ele estava pedindo tudo, tirando o que era de Pedro. Jesus, quando pescava no barco, ele simplesmente gastava a gasolina de Pedro ou outras coisas qualquer. Você acha que Jesus veio para tirar o que é dos outros? Não, meu querido. Não, meu querido. Você quer ver isso em Lucas capítulo 8? Vê Lucas capítulo 8, do 1 ao 3. Ei, o evangelho de Cristo não era pessoa só pobre que abençoava, não, meu querido. Não. Você não entendeu nada, meu querido. Ali existiam mulheres, vê, Jonas, a mulher de Cusá, procurador de Herodes. Ei, pessoas ricas, aquelas pessoas que foram curadas de espírito maligno. Ei, o Senhor não rejeitou, não, meu querido. Elas davam os seus bens. O evangelho de Cristo não se limitou só ali em Jerusalém aos pobres, não, meu querido. Pessoas riquíssimas, eram empreendedoras da obra de Deus. Milhares e milhares de pessoas sustentavam. Então você acha que Judas, que andava com a bolsa, ele era o quê? Segundo alguns historiadores, Flávio Joseph, ele era o tesoureiro do Senhor, meu querido. Você acha que Jesus vivia mendigando? Não, o Espírito de Deus tocava nas pessoas para abençoar o Senhor Jesus. Aqueles que o Senhor chamou, as suas viúvas não morreram de fome, ei, não as suas esposas, nem as viúvas naquela época que seguiam o Senhor Jesus.
Todas elas eram sustentadas, meu querido. Ei, quando o Senhor chamou o cego de Jericó, que ele seguiu, quando ele entra na casa de Zaqueu, o que aconteceu? Ele deixou a sua capa ali e seguiu o Senhor Jesus. O que era que, quando chega na casa de Zaqueu, o que foi que aconteceu? Senhor, se alguém provar que eu roubei alguém aí, eu dou quadruplicado, e aos pobres vou dar 10 vezes mais, do que eu tenho. Quem era mais pobre do que aquele cego que seguiu Jesus, meu querido? Você acha que o evangelho de Cristo é um evangelho de miséria? Você que é mão de vaca, que não consegue, Salomão, ele diz em Provérbios capítulo 30, 15, que a sanguessuga tem duas filhas. Sabe como é o nome de uma? Dá. Sabe como é o nome da segunda? Me dá. Ei, tem crente que é assim, é sanguessuga, é miserável, é mão de vaca, é pão duro. É como correr no fogo, meu querido. Você que não se dispõe a pagar o dízimo, usa que era o negócio da lei. Ei, meu querido. Ei, não. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui em Hebreus. Que aqui a palavra do Senhor, Hebreus capítulo, se você ver do 7 até o 9, e aqui no versículo 8, é aquele que certamente tomou o dízimo dos homens que morrem, e ali porém aquele que quem se testifica que vive. Ei, Paulo está dizendo assim: Melquisedeque pegou o dízimo de homens que morrem, não era de morto. Aí ele diz o 9, e para ir assim, diz, por meio de Abraão até Levi, que recebeu o dízimo, pagou o dízimo. Ei, meu querido, e está dizendo também lá no texto aqui, pagou o dízimo dos dízimos, porque mesmo uma pessoa sendo escolhida pela obra de Deus, ele precisa ser abençoado também, pagando o dízimo. Por que o sacerdote tem que pagar o dízimo dos dízimos? Vamos lá em Gênesis capítulo 14, que aqui fala lá também, o Gênesis 14, a palavra do Senhor, está dizendo aqui, 14 a partir do 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E o 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu o dízimo de tudo. Ei, vamos fazer uma pergunta. Mas quem foi? Será que Abraão foi o primeiro dizimista? Como foi que Abraão sabia que tinha que pagar o dízimo ao Melquisedeque? Hein? Como foi que Abraão sabia? Aqui não fala que foi criada essa lei agora. Não está dizendo assim, a partir de hoje será pago o dízimo. Não. Ele já existia, meu querido. Já existia antes. Aqui é a primeira revelação sobre o dízimo, sobre as ofertas de tudo. Abraão pagou a Melquisedeque, sacerdote eterno. Ei, meu querido, já existia alguém que pagava o dízimo. Então, ele foi incluso na lei 400 e poucos anos depois. Mas o dízimo e as ofertas, ele é um mandamento do Senhor. Vamos aqui nos Salmos de número 110, para você ver o que é que fala. Jesus, ele veio com a figura de Melquisedeque, ele é o sacerdote eterno, meu querido. Então você que não é dizimista, que você está preso ao dinheiro, vamos ver aqui, Salmo 110, o versículo 4. E jurou meu Senhor, não se arrependerá, tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu querido, não tem para fugir. Cristo é uma figura de Melquisedeque, sacerdote eterno. Está dizendo aqui eterno. O que é eterno não é anulado. Nenhum canto da Bíblia você não vê no Novo Testamento, na Nova Aliança, você vai encontrar alguém dizendo assim: o Senhor aboliu o dízimo. O contrário, ele confirmou. Importa fazer essas coisas, Mateus 23, 23, mas nos omitir as outras.
Claro que a gente sabe que existem muitos pastores que usam, que brincam, mas a palavra do Senhor, e a Bíblia diz lá em Hebreus que mesmo Abraão já sendo abençoado da promessa, a quem ele pagou o dízimo era maior. Ei, não é a promessa que basta, está dizendo lê Hebreus capítulo 7, do 1 ao 9 em diante. Aí você vai ver em Hebreus também capítulo 5, Jesus confirmando mais uma vez que Jesus Cristo veio como uma figura de quem? Do sacerdote Melquisedeque eterno, meu querido. Não tem como escapar, não tem para onde correr. A palavra do Senhor, os dízimos não. Mas será que é verdade? Vamos ver aqui também, sabe onde você vai ver? Vamos em 1 Coríntios capítulo 9. Você não ficar só nas minhas palavras, você vai ler a sua palavra aí, o 9, e diz assim, o 9:3, que diz assim, Paulo desde ele vem falando aquela igreja que ele gastou tudo, se empenhou, Deus usou a vida dele para escolher, para levantar aquela igreja de Coríntios. Aí no capítulo 9 de 1 Coríntios, verso 3 diz assim, e não sabeis vós que os que administram e o que é sagrado come do que é do templo, e os que continuam, então estão juntos no altar, participam do altar. Aí você vê o 14, assim ordenou também o Senhor. Vê o 14, ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivem do evangelho, meu querido. Agora você acha que Paulo, quem estava questionando a Paulo sobre os dízimos e sobre as ofertas? Quem era que estava questionando a Paulo sobre os dízimos e sobre as ofertas? Você acha que era quem pagava dízimo? Não, meu querido, eram os mãos de vaca, aqueles que não eram crentes, que usavam versículos isolados, achando que foi abolido os dízimos e as ofertas. Não, era aqueles os dizimistas que estavam questionando, como existe hoje, que usa versículos isolados sem nenhum conhecimento, que não consegue provar no Novo Testamento, porque é a mesma coisa que os sacerdotes faziam no Velho Testamento, é a mesma coisa. Vai ler número 18, vai ler versículos, vai ler o livro lá de Levítico, Deuteronômio, está escrito na lei, meu querido, que os levitas foram separados para viver da obra. Eles não receberam herança nenhuma, mas e até os dízimos, ele pagava os dízimos. E por que ele pagava os dízimos, meu querido? Porque ele tinha que ser abençoado se pagasse o dízimo. Ele recebia o seu, mas ele tirava o dízimo. É bênção de Deus sobre a vida. A Bíblia diz lá em Malaquias, o que a Bíblia diz lá em Malaquias? Poderá o homem roubar a Deus? Sim, o Senhor diz que pode. Só há 3 formas de um homem roubar a Deus. Só há 3 formas: nos dízimos, nas ofertas e no seu tempo. Como ele diz lá em Ageu, capítulo 1, tempo. E como Isaías diz lá em Isaías 57, 4, o que vós fazeis em vosso passatempo? Então, meu querido, há uma regra, há um mandamento de Deus para sermos abençoados. Você está preso pela riqueza? Onde é que está o seu banco? O seu banco é aqui na terra? A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, que aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração, meu querido. Hein? E lá em Malaquias, o que ele diz? Roubará sim o homem a Deus? Sim, ele diz, ele mesmo responde. Como você pode anular vós e todas as nações me roubais nos dízimos e nas ofertas? Ei, todas as nações, se você não é dizimista, está sobre a maldição de Deus, é ladrão. E a Bíblia diz, Paulo diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. E aí? A palavra de Deus, ela é contraditória? Que os ladrões não herdaram o reino dos céus? Paulo diz. Se você vê em Apocalipse que ficaram de fora os ladrões, e aí? Você acha que você sendo ladrão, roubando a Deus, entrará no reino dos céus? O Deus não salva, meu querido. Não. Mas você pode perder a sua salvação se você for um ladrão. Não, há um mandamento de Deus. Como é que prega o Evangelho? O Evangelho foi pregado, anunciado. A Bíblia diz que os apóstolos, muitas das pessoas, como você vê lá em Atos dos Apóstolos, meu querido, capítulo 4, leia a palavra do Senhor lá, que muitos vendiam as suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos, para que o Evangelho chegasse até eu, até você hoje, meu querido. Alguém lá atrás pagou os dízimos e as ofertas. Hein, meu querido?
Você que é mão de vaca, você que não consegue ser dizimista, está debaixo da maldição, meu querido. Na nossa igreja, o nosso pastor, ele não aceita, concordo plenamente. Uma pessoa que não é dizimista, ele tem uma carência, está desempregado, não está trabalhando, é uma coisa, meu querido. Mas viveu a vida inteira sem pagar os dízimos, sem pagar as ofertas, está debaixo da maldição, biblicamente. Biblicamente está debaixo da maldição, meu querido. Você vai pedir oração, alguém coloca a mão na sua cabeça, de alguém que não paga dízimo, não paga oferta. A Bíblia diz que maldição de sua maldiçoada é texto, é nítido, está lá, piamente. O Senhor diz, com maldição sou amaldiçoado. Ele diz, e eu repreenderei o devorador. Agora você consegue me provar no Novo Testamento, onde Jesus aboliu os dízimos e as ofertas? A mesma coisa, Paulo diz, explicando para os coríntios, o Senhor, aqueles que vivem da obra, aqueles que trabalham para a obra. Deus não é um Deus miserável, não, meu querido, não, jamais Deus é um Deus miserável. Ei, jamais Deus vai escolher alguém, colocar, os ministros de Deus, os pastores têm que viver da obra, para ter mais tempo de orar, de buscar, e são através dos dízimos, das ofertas que Deus nos dá, aquilo você vai devolver, ninguém paga, vai devolver aquilo que Deus já... Davi diz lá em 2 Crônicas 29, ele diz, Senhor, quem é eu e meu povo, para nós darmos alguma coisa a você? Ou você não conhece a palavra de Deus? Se tudo vem de ti, é de ti, para ti são todas as coisas. Para que você tem usado o que Deus tem te dado, meu querido? Aonde você tem investido o seu dinheiro? Qual é o banco terreno que vai passar? Ou no banco celestial? Ei, meu querido, minha querida. Então, mediante esta palavra, não tem como escapar, não tem para onde você usar versículos isolados, não. Eu corro dentro da Bíblia. O apóstolo Paulo diz, lá em Filipenses capítulo 4, 18, quando ele estava passando aquela situação que aconteceu, meu querido, aquela igreja de Filipos, mandaram muitos mantimentos para Paulo. E o que Paulo diz no capítulo 4, 18? Ele diz, segundo, que o Senhor te agradeça, que o Senhor venha recompensar com todas as bênçãos, porque as minhas ofertas já estou cheio de tudo que o Senhor mandar. As pessoas mandaram para Paulo, mas Paulo responde, diz ele assim, e o meu Senhor recebeu como cheiro suave e aprazível. Ei, mandaram para Paulo, mas quem estava recebendo era o Senhor, meu querido. Ei, quando você dá a palavra de Deus, Deus recebe. As pessoas deram para Paulo, meu querido. Ei, só que Paulo está dizendo que o Senhor recebeu. Ei, o Senhor recebeu, meu querido. Você está entendendo como é sério? Paulo está dizendo que o Senhor recebeu como cheiro suave e aprazível. Lê Filipenses capítulo 4, meu querido, e o verso 18. Lê o versículo, mas eu estou usando só essa parte. Então você está preso ao dinheiro. Quem é seu Deus? O Senhor Mamô. Ninguém pode servir a dois senhores, como está escrito na palavra dele. A Deus ou a Mamô, que é o dinheiro que é o Deus. A palavra diz lá em Provérbios 30, 15, que aquele que dá aos pobres, que empresta ao Senhor. Deus é bom pagador, meu querido. Não que você vai dar em troca, não, você vai dar por amor. Infelizmente tem muitos pastores que dizem, se você te der, o Senhor vai te dar 100 vezes. Ei, você está fazendo uma troca? Não, é a oferta de amor, por amor da obra de Deus, e o Senhor recompensará ele de 100, ganhará 100 vezes tanto nessa terra e a vida eterna. O Senhor disse, Senhor, nós deixamos tudo, Pedro, e te seguimos, o que ganharemos com isso? O Senhor disse, não há quem